Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. Mais uma vez a gente vai fazer a leitura do livro Mais Linda em 40 Dias, da editora Thomas Nelson, autora Nanda Bezerra. O capítulo de hoje fala sobre duas faces. Vamos falar de julgamentos, mas na forma de críticas. Vocês sabem aqueles filmes de comédia que contam sobre um rapaz que se apaixona por uma moça bem legal, os dois têm tudo para viver uma história linda de amor, se não fosse a mãe dele? A menina faz de tudo para agradar a sogra, mas a mulher é exigente demais, está sempre insatisfeita e condena cada tentativa da moça. Esses filmes, eles são bem exagerados, mas eles ressaltam uma coisa que faz parte da natureza da mulher: nossa habilidade de criticar. Vejo que, no geral, as mulheres são muito críticas em relação às outras e também consigo mesmas. Creio que isso venha do fato de sermos observadoras, em alguns casos perfeccionistas. Entendo que há um lado positivo e outro negativo na crítica, e eu quero conversar com você hoje sobre essas duas faces da crítica e ver o que podemos aproveitar dela e do que devemos passar longe. E o segredo de hoje: aprenda a usar a crítica certa. Para mim, o lado bom de ser crítica está ligado à capacidade de observar comportamentos e hábitos, avaliar se são bons ou não e, como resultado da minha avaliação, incorporar ou evitar aquilo. Acho que esse tipo de crítica é necessário. Aliás, eu gostaria de ser uma pessoa até mais crítica e mais observadora. Eu não tenho esse lado muito desenvolvido em mim. Acredito que ser assim me ajuda a evitar muitos constrangimentos. Quanto mais observar as coisas e avaliá-las, criticá-las, melhor para mim. Mas, se eu não sou observadora e sou aquele tipo avoado que nunca percebe nada e fica se perguntando: oi, o que foi que eu perdi? Dificilmente consigo fazer meu próprio julgamento das coisas e, a partir dele, tomar decisões relacionadas à minha própria atitude. Acredito que esse tipo de crítica é boa e saudável. Quando você o desenvolve, torna-se mais consciente, observador e madura. Ele é o antídoto para aquele comportamento bobinho de achar tudo legal e copiar o jeito que outras pessoas falam, se arrumam, se vestem. A famosa Maria vai com as outras. A falta dessa crítica saudável, aliás, é o que faz as mulheres mais velhas pagarem o mico de se vestirem como adolescentes e acharem que estão arrasando. A crítica saudável também a ajuda a desenvolver a autoconfiança. Você consegue reparar em si mesma e descobrir coisas que ninguém lhe falaria. Não precisa depender dos outros para lhe dizer o que é apropriado ou não, seja na sua roupa, no seu trabalho, na sua aparência, no seu comportamento. Você tem condições de julgar a si própria. Mas, como eu falei, a crítica tem duas faces e tem o lado ruim da qual devemos nos distanciar. É a crítica negativa, como a sogra malvada das comédias românticas, cheia de malícia, más intenções e inveja. Esse é um comportamento que sempre achei horrível. Ele tem a intenção de destruir, ferir e humilhar. Geralmente começa com um olhar de desdém que varre você dos pés à cabeça. E não para aí. Quase sempre vem seguido de um comentário para quem está sendo criticado: essa roupa deixou enorme, querida. Ou para outra pessoa na forma de fofoca. A intenção nunca é de ajudar, mas é de se vangloriar e mostrar superioridade. Ainda pior, se é que pode piorar, é quando esse tapa na cara vem acompanhado de uma brincadeirinha. Se não sabia, agora vai saber. Esse tipo de brincadeira não é saudável. Ela machuca os envolvidos. Nenhuma de nós tem o direito de depreciar as pessoas e humilhá-las, seja lá quem for. A Bíblia tem uma orientação muito severa a respeito desse tipo de crítica. Ela diz assim, Provérbios 21, verso 3, 4. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. Pecado são o olhar arrogante e o coração orgulhoso, lâmpada dos ímpios. Os primeiros itens correspondem à crítica saudável, ser justo e julgar com retidão. Disso, Deus gosta mais do que sacrifícios, de promessas e caridades. O segundo grupo corresponde à crítica destrutiva, olhar arrogante e coração orgulhoso. O que é que esse tipo de comportamento? É pecado. Vamos falar do pecado mais para frente, mais adiante, que ele é algo que Deus odeia. Ele odeia, pois o pecado nos torna feia e nos afasta dele. E aí, que tipo de crítica você é? Consegue julgar o comportamento dos outros de maneira justa e útil para você, sem ter a necessidade de publicar o que pensa ou ter problemas em segurar os olhos e a língua? Com a era da internet, Facebook e Instagram, vemos uma certa maldade sendo revelada nas pessoas, pois até se sentem seguras para serem cruéis, pois estão por trás de um computador ou um celular.
Veja um bom exemplo da crítica odiosa e que nos transforma em mulheres horríveis. Uma amiga tem um dom lindo relacionado à moda. De vez em quando ela postava seus looks para ajudar outras mulheres. Eu mesma já me arrisquei um pouco a fazer isso, mas desisti de qualquer forma, aprendi muito com ela também. Mas a cada look que postava vinham as críticas. Ridícula, não gostei, não combinou, nada a ver, não gostei da bota. A verdade é que ela não pediu a opinião de ninguém, mas ainda assim as pessoas sentem a necessidade de expor as suas críticas, até mesmo venenosas. Como se tornam feias? Penso que estão escondidas por trás de uma tela e isso as protegerá, mas a feiura já está dentro delas. Talvez você seja mesmo um amor com a maioria das pessoas, mas pode acontecer de não se agradar de uma em particular, e aí apenas para aquela pessoa você é essa cobra. Reprova tudo o que ela faz e só o que ela faz. Se alguém se vestir da mesma forma, por exemplo, você não está nem aí. Seja o primeiro alvo de sua crítica. Analise o seu comportamento ao mesmo tempo que analise o comportamento dos outros. Esse é um bom exercício, pois nos faz enxergar nossos detalhes, nossos defeitos e nos leva a assumi-los. Se você percebe que tem sido uma crítica impiedosa das pessoas ou de alguém em particular, não se contente em apenas ficar triste. Você precisa abandonar esse comportamento de uma vez por todas. Uma boa forma de se livrar de hábitos ruins é substituindo por hábitos bons. Então, em vez de criticar, substitua seus comentários venenosos por palavras apreciadoras. Ah, mas tem hora que eu preciso dar um toque para a pessoa. Como faço? Você pode estar pensando, bem, se está em uma posição no qual precisa abordar alguém para lhe apontar algo que precisa mudar para ajudar, seja dócil. Não ache que está sendo dócil. Certifique-se de a pessoa está entendendo que você está sendo amorosa e que seu comentário busca o bem dela. Não espere, porém, que isso vai poupar possíveis lágrimas. Pode ser que a pessoa chore, dependendo da maturidade dela. Agora, se for para ficar chateada, nervosa porque a pessoa está chorando ou fez cara feia com o que falou, talvez você ainda não esteja em condições de fazer esse tipo de comentário. É claro que há casos e casos. Não estou dizendo que se uma mulher chegar e sentar no colo do seu marido, você vai dizer, tadinha, ela está precisando de atenção. Aí também não, né? Faça-me o favor, vamos ter equilíbrio. Gente, sem noção precisa mesmo de uma boa sacudida. Tarefa: exerça a crítica positiva. Converse com a sua parceira de desafio sobre esse segredo e exerça uma crítica positiva uma com a outra, avaliando coisas em seu comportamento que precisam acabar. Vejam também se vocês têm praticado a crítica destrutiva, tanto individualmente como quando estão juntas ou com outras pessoas. Às vezes, somos mais tentadas a usar o lado negativo da crítica quando estamos acompanhadas das amigas. Vejam se vocês têm agido assim e procurem acabar com esse comportamento, cobrando e incentivando uma a outra. Amém? Bom dia, até amanhã.